Meus irmãos, nós vamos para o nosso estudo agora. Convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim o texto sagrado. Nós estamos estudando hoje o domingo 45, que seria o domingo 45 no nosso documento, que é o Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos da fé reformada. E nesse domingo nós estudamos a oração. Mateus, capítulo de número 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, irmãos, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós temos a tua palavra aberta e lida diante de nós e queremos te pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, aquilo que vamos ouvir nesta hora, esta porção da tua palavra e as demais outras que serão lidas, que nos edifiquem o coração e nos preparem, ó Deus, para servir o Senhor com alegria e inteireza de coração. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, domingo 45, que fala sobre oração, tem 4 perguntas. E a primeira delas é uma pergunta muito interessante, deve chamar bastante a sua atenção. É a seguinte: por que a oração é necessária para os cristãos? Então, para que você vem orar? Por que orar é algo necessário para você, enquanto cristão? Nós acabamos de ler a oração do Pai Nosso, que foi aquele modelo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos entregou de como nós devemos orar. Eu recordo, pastor, que na primeira ocasião que a gente esteve aqui em uma vigília, ou na primeira ou na segunda, nós abordamos toda a oração do Pai Nosso, detalhe por detalhe, aspecto por aspecto, obviamente não na profundidade que aquela exposição permitia, mas tangenciando aqui os elementos principais. Sempre que eu vou para a oração do Pai Nosso, meu irmão, tem uma coisa que me salta aos olhos, mais do que as demais, e fala muito ao meu coração, que é quando você olha para aqui, para essa oração, e eu peço que você faça isso mais uma vez, por favor, já que você está com o texto aberto, você perceba que a oração é dirigida para Deus, que está sendo tratado como Pai. Que privilégio, não é, irmãos? Nós podermos chamar o Deus de Israel de Pai. Somos família de Deus, adotados em Cristo Jesus. Essa era uma linguagem que não era tão comum para o judeu, chamar a Deus de Pai, não era muito comum para eles, apesar da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, ressaltar essa paternidade. Eles não se aproximavam de forma comum de Deus de Pai. E o aspecto familiar disso, o aspecto de você entender que agora você pode se aproximar de Deus na qualidade de pai. Então, está aqui, por exemplo, José e o pastor Alex. Quando José chega para o seu pai e pede alguma coisa, ele o faz porque sabe que o seu pai é o seu mantenedor, é o seu sustentador, é alguém que ele pode confiar, alguém que ama, alguém que cuida, não é verdade? Quando a gente vai pedir algo para o nosso pai, a gente sabe que a gente está buscando algo em alguém que nós confiamos, que nós amamos, alguém que nos supre. Agora imagine, irmão, você poder chamar, primeiro, ter acesso ao Deus Todo-Poderoso e chamar Ele de Pai. Recentemente teve aqui o reverendo Renan, foi? Por ocasião do nosso aniversário. E ele fez algumas exposições no livro de Levítico. E ele lembrou os irmãos daquela data que é a data principal no calendário do judeu e que também era o centro do próprio livro de Levítico, que era o dia do Yom Kippur, que era
aquele momento em que, uma vez no ano, o sumo sacerdote, depois de fazer uma série de purificações, de lavagens, de rituais, adentrava a Sinara, o Santo dos Santos, para ali fazer sacrifícios por si mesmo, pelo povo. Quantas vezes no ano? Uma. E quem era? O sumo sacerdote, era o da vez. Lembra que ele disse, lembrou-nos a respeito dos sininhos, com os sininhos amarrados em torno do corpo. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, acontecesse alguma coisa errada, ele fosse fulminado, morresse, os outros não podiam nem entrar lá para tirar o corpo, tinha que ser o quê? Puxado para fora pela corda. Agora, imagine, irmãos, agora o privilégio de quando você abre a sua boca para orar, uma vez que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, rasgou o véu do santuário, você lembra disso? De cima para baixo, nos deu livre acesso ao Pai, livre acesso, por meio de Cristo Jesus, você entra aos salões do trono de Deus, se coloca diante dele, literalmente, por causa dos méritos de Cristo Jesus, e tem liberdade para pedir, para colocar sua vida diante de Deus. Que outro povo há que tenha tamanho privilégio, meu irmão? Quem é que pode colocar-se diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dizer assim: Pai? Isso é muito, irmãos, isso é demais para nós, na verdade. É muito gracioso termos a Deus como Pai, esse acesso, pedir: Senhor, isso está acontecendo, isso aqui está me entristecendo, isso aqui está me alegrando, isso aqui eu preciso de ajuda, Senhor. E o que chama muito também a minha atenção é que o Senhor Jesus nos ensina a orar, e logo no início da oração, Ele não está muito preocupado com ele, nesse modelo, com Ele mesmo. Ele começa a oração submetendo-se total e completamente ao Pai. Pai nosso, estás? Fala aí que nós já vimos da transcendência e da imanência. É o Deus que está aonde? Lá longe, no céu. Mas é o Deus que está aqui também conosco. O Senhor está no céu, mas o Senhor é um Deus presente, um Deus conosco. O Espírito habita em nós hoje. Pai nosso que estás nos céus. E aí qual é a preocupação desse modelo de oração? É com Ele inicialmente? Não. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Veja que a preocupação do Redentor, no modelo de oração que Ele nos entrega, é uma preocupação com Deus, com a santidade de Deus, com o nome de Deus, com o reino de Deus. A gente lê o texto e logo de início é impactado com o modelo de oração, diz assim: olha, realmente eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e sei que a partir daí todas as demais coisas vão me ser acrescentadas. Se fôssemos elaborar uma teologia da oração aqui, como isso seria impactante para a gente. Você já reparou que quando você vai orar, você começa sempre pedindo, muitas vezes, né? Às vezes é ensinado na igreja, né? A orar. Em teologia do culto, no seminário, a gente vê isso muito. Não temos seminaristas, temos poucos seminaristas aqui, né? Mas teologia do culto a gente aprende a orar, né? Como é que eu devo orar? Uma oração de adoração é diferente da oração de confissão. Às vezes a gente pede para a pessoa, ore para confessar o pecado, a pessoa adora, louva e não confessa. Então são orações diferentes. Então, que Deus maravilhoso, irmãos, o Deus que nos dá acesso a Ele mesmo por meio de Cristo Jesus, para nós nos derramarmos na presença dEle. E é por isso que lá no Palatinado, a pedido do seu governante, aí o Zacarias Ursino e o Gaspar vão escrever esse documento aqui, que inclusive chegava para os jovens. E aí os jovens tinham que receber também essa informação. Eu tive a curiosidade, pastor, de pesquisar o contexto do catecismo para saber se os jovens lá estavam tendo problema com a oração. Tentei pesquisar, e o máximo que eu recebi, não temos como provar que eles tinham alguma dificuldade no contexto de orar. Mas tinham diversas dificuldades, né? Porque vinham do contexto católico, a reforma eclodindo ali. E a oração no meio católico tinha uma série de problemas, feita no nome de quem não devia, muitas vezes, feita por quem não devia, feita em uma língua que ninguém entendia algumas vezes. Então era muito complicado. E então eles vão escrever para ensinar o povo como é que se deve orar. Obviamente que eu disse que tinha 4 perguntas nesse domingo 45,
E a última justamente qual foi o modelo de oração? Justamente esse que nós lemos, que não temos condição de destrinchar como ele merece ser destrinchado, mas quando voltamos para a oração do Pai Nosso, leia com vagar em casa, com atenção, e você vai ver a riqueza que dali procede desse modelo de oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira pergunta é a pergunta 116. E se eu perguntasse para você assim, por que a oração do crente é necessária? O que é que você ia responder? Por que é que você precisa orar? O que foi que estes irmãos da Igreja Reformada ensinaram? Precisamos orar porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Primeira coisa que eles estão dizendo é o seguinte: quando você ora, você está demonstrando gratidão. E uma gratidão que é requerida. Deus requer de nós gratidão pelo que Ele mesmo fez por nós. E nós manifestamos essa gratidão quando nós oramos. Então, quando nós oramos, nós estamos manifestando gratidão por aquilo que Deus fez por nós. A segunda parte dessa pergunta 116 é: por que que a gente por que que a oração é necessária? Deus quer conceder sua graça e seu Espírito somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Quando você lê essa frase, ela fica parecendo um pouquinho até arminiana. Você olha ela assim: Deus quer conceder a sua graça e seu Espírito somente aos que fazem alguma coisa. É como se a obra de alguém viabilizasse a Deus a fazer algo. Não é esse o entendimento do que está sendo dito. O que está sendo dito aqui é que Deus se agrada de quem busca a Ele com inteireza, com integridade de coração, de quem reconhece o tamanho benefício que tem e usa esse benefício. Você ter acesso ao Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus e não usar esse benefício? Tem aquela ilustração, acho que eu já contei aqui para vocês. Pense aí, já contei, agora eu lembro que já contei. Pense que você tem um cartão de crédito sem limite. Se você for no caixa eletrônico, se você chegar lá e tirar 1.000, tirou 1.000. Agora eu vou lá e quero tirar 10.000, saiu 10.000. Agora eu vou lá e tiro 100.000, saiu 100.000. Agora eu vou tirar 1 milhão, saiu 1 milhão. Você ia estar lá constantemente sacando? Eu tenho certeza que você ia. O quanto quisesse. Meus irmãos, no que se relaciona à graça de Deus, você tem isso. Você pode ir até Deus e buscar dele tanta graça quanta você precisar, na hora que você precisar, do jeito que você precisar. Quantas vezes? E sacar. E quem está dizendo isso não é o pastor, é a Bíblia. A Bíblia vai dizer o quê? Batei e o que, irmãos? Abri-se-vos, pedi e buscais e... É o que isso? Será que é o dinheiro do caixa? Não. É o quê? Graça para a sua vida. Graça para a sua vida. Então, Deus quer conceder a sua graça. Está lá. Eu conto a história do pastor Hermes, né? Que ele guardava o chocolate no porta-luva para os filhos. E aí, quando o filho pedia, ele dava. Se o filho não pedisse, ele fazia o quê? Não dava. Às vezes não tem porque não pede. Ou às vezes quando pede mal. E aí vem a instrução sobre a oração. O primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que essa oração é parte principal da nossa gratidão, né? Veja aí o Salmo 50, versículos 14 e 15. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que bênção, irmão. O texto está dizendo que você tem que oferecer a Deus o quê?
sacrifício de ações de graça. Com a graça de Deus, o pastor deve explanar em algum momento o texto de Levítico. E nós vamos entender as especificidades destes sacrifícios, de apesar de serem todos cumpridos, a lei ser cumprida em Cristo Jesus, a lei cerimonial, os princípios que estão ali naquela lei são válidos para nós ainda hoje. Temos sido gratos, temos demonstrado essa gratidão por meio, por exemplo, de uma vida de oração, que é a primeira razão que está sendo dita aqui pela qual nós devemos orar. Oferece sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos. Invoque, não é? No dia da angústia. Quem é que você procura quando o calo aperta? Quando seu calo aperta? Quando o problemão mesmo chega? Quem é que é a primeira pessoa que você tem que recorrer? É o pastor? Não, pastor. Seu pai, sua mãe? A primeira pessoa que você deve recorrer é a Deus. Busque a Deus. Depois você vai buscar seus pais, você vai buscar o seu pastor, o auxílio com seus irmãos. Buscar a Deus. Invocar a Deus no dia da angústia. Muito bem, o segundo texto que eu gostaria de lermos é Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós acabamos de mencioná-lo, mas agora vamos lê-lo. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Saber que você pode, por meio da oração, alcançar as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida, porque o meio que Ele reservou para essa entrega foi justamente esse. E por fim, irmãos, essa pergunta 116 ainda fala aqui, aquilo, né, que Deus quer conceder a sua graça, seu Espírito, aos que continuamente lhe pedem e agradecem. Então veja, irmãos, nós recebemos as coisas gratuitamente, e é Deus quem opera em nós. Só que Ele opera em nós alguma coisa. Ele opera em nós o querer e o realizar. Então veja, Deus é soberano? É. Mas Ele opera em nós o querer e o realizar. Muito bem. Então, tendo isso em mente, o que é que Deus faz conosco com relação à oração? Opera em nós o querer orar e o também viver uma vida de oração. Assim? Nem sempre isso é fácil. Vocês têm um exemplo aqui no seminário, né? Antigamente aqui era todo dia, não era, pastor? Todo dia, que horas? 5:30 da manhã. Todo santo dia. Eu tenho certeza que foram ricamente abençoados os irmãos que tiveram condição de participar, por mais que seja difícil, porque é difícil mesmo, todo dia 5 horas da manhã, fazendo seminário, para você levantar para orar. Mas todo santo dia, 5:30 da manhã, orar. Deus deu muita graça, irmãos, eu tenho certeza quem participou desses momentos. E aqui, olha o que diz o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Vamos ler juntos, esses versículos? É bem curtinho. Vamos ler uma só voz. Vamos lá? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, regozijai-vos sempre. Veja que o regozijo aqui nesse versículo já está associado com a oração. Regozijem sempre.
orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Dá graças a Deus pelas bênçãos que nós temos recebido, e aí, justamente por isso, é o que diz aqui os autores do catecismo: Deus quer conceder a sua graça aos que continuamente lhe pedem e lhe agradecem. Por quê, meu irmão? Porque é a forma que ele estabeleceu. Ele diz assim: ó, seu Raimundo quer alguma coisa? Seu Raimundo, o caminho é que você ore. Marcelo, quer alguma coisa? Qual é o caminho? Ore. É dessa forma que eu vou lhe dar. Aí a gente não aproveita e não pede. E ele ainda vai e diz em outro lugar: não tem porque não pede. Né? Muito bem. A segunda pergunta, irmãos, é a pergunta 117. Se a primeira é por que o crente deve orar, a segunda é como devemos orar para que a oração seja agradável e Deus nos ouça. Então, eu já sei que eu devo orar porque isso manifesta a gratidão a Deus e porque Deus quer que seja assim, porque é a forma que Ele estabeleceu. Agora, tá bom, como é que eu devo orar para que Deus me escute e me atenda ao que eu estou pedindo? É isso que o autor do catecismo gostaria de dizer. Rapaz, Leandro, está só que dá risada. O que é que você tanto ri, meu filho? Está tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? 3 respostas. Vamos ver a primeira? Devemos, em primeiro lugar, invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em Sua palavra, orando por tudo que Ele nos ordenou. Então, como é? Devo orar? Como? De todo o coração, para Deus, para o único Deus, que é o nosso Deus, que se revelou por meio da Sua palavra, orando por tudo que Ele nos ordenou pedir. Por que é isso importante, irmãos? Porque tem coisa que você não deve pedir em oração. Obviamente a gente sabe disso, a gente não vai pedir coisa errada na oração, né? Obviamente Deus não vai nos atender. Abençoa, Senhor, vou fazer aqui um assalto ao banco, quero pedir que o Senhor me dê livramento para fazer esse assalto. Deus não vai atender, obviamente, essa oração. E determinadas outras coisas, né? O cidadão está envolvido em negócios ilícitos. Oh, Deus, me dá a proteção. Deus não vai dar a proteção. Né? Então, tem esse aspecto. Agora, o aspecto principal aqui é buscar a Deus de todo o coração. O que será isso? Orar de todo o coração. Vamos ver daqui a pouco. O segundo aspecto. Como é que a gente deve orar? Devemos conhecer a nossa necessidade e miséria a fim de nos humilharmos. Então, quando você vai orar, tem que ficar claro o seu estado de miséria e de necessidade. Aliás, lembre-se que nós estamos aqui em um documento que se preocupou em, logo no início, depois de apresentar a salvação pela graça, mostrar o estado de miséria. Não foi isso, pastor? Passamos vários domingos aqui estudando o nosso estado de miséria, a nossa depravação. Então eu vou orar, em primeiro lugar, sabendo como é que deve ser o coração, e vou também orar sabendo o meu estado de miséria. E em terceiro lugar, devo orar tendo a plena certeza que, apesar do meu estado de miséria, Deus atende a minha oração, não por causa de mim mesmo, mas por causa de Cristo Jesus. Tá certo? Então, a segunda pergunta vai versar sobre essas 3 coisas. Vamos ver rapidinho aqui os textos que vão nos ajudar a entender essas 3 coisas. Em primeiro lugar, devo invocar de todo o coração. Só um texto, irmãos. Salmo 145, versículos 18 a 20. Salmo 145, versículos 18 a 20. Como é um domingo no catecismo que tem 4 perguntas, eu preciso ser um pouquinho mais breve, senão a gente não dá conta. O Salmo 145 aqui está, então, lidando aqui com essa questão que nós mencionamos, né? De todo o coração. O versículo 18 diz: porque está o Senhor, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam como? Em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Que teologia da oração maravilhosa, não é verdade? Então, por que Deus
atende minha oração, porque Ele resolveu me amar, porque Ele acode à vontade de quem Ele resolveu amar. Ele atende a esses a quem Ele resolveu amar. Ele está perto daqueles que o amam e que o invocam. Olha que coisa maravilhosa. Esse salmo já deixa claro, portanto, que nós devemos invocar de todo o coração a nosso Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, que nos revelou em sua palavra, orando pelas coisas que Ele nos ensinou a pedir. Segundo lugar, devemos muito bem conhecer também a nossa miséria, a fim de nos humilharmos perante a sua majestade. Ele nos atende, mas como é que nós nos apresentamos diante dele? É que nem a teologia que a gente vê aí fora, nós somos cabeça, não somos cauda, é assim que a gente se apresenta? Não. Humildemente que nós nos apresentamos. Veja o Salmo 143, apenas o versículo 2. Salmo 143, versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo vivente. Não há. Então, o salmista está dizendo assim: Senhor, eu conheço o meu estado de miséria, não tem ninguém justo. Nós já estudamos pormenorizadamente esse estado de miséria. Aliás, na quarta-feira passada, na pergunta de número 115, quando a gente viu lá o domingo 44, olha só o que é que diz a pergunta 115, que está ligada aqui totalmente. Por que então manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? E a resposta: para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor a nossa natureza pecaminosa. Para que a gente prega os 10 mandamentos, segundo o catecismo? Para que fique claro. Lembra lá que o pastor falou sobre a cobiça? Está dentro do nosso coração? Para que tem que pregar veementemente sobre aquilo? Para que você saiba o seu estado de miséria. Para que você, ao olhar para os mandamentos, perceba: eu sou realmente um miserável pecador, mesmo você redimido, em santificação. Para que você perceba a maldade que está no seu coração e o tamanho da obra que Cristo veio fazer por você, porque não tinha outro jeito a não ser Cristo Jesus. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Perceber isso. Você ora ciente do seu estado de miséria. E por fim, ciente do estado de miséria, mas consciente também de que, apesar desse estado, Deus te ouve por causa de Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, né? Vamos ler só um versículo, 2 versículos. João 14, versículos 13 a 15. 3 versículos. João 14, 13 a 15. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok? Muito bem, por que eu devo orar? Como eu devo orar? E agora, o que Deus nos ordenou pedir para Ele? Aqui nós já mencionamos isso rapidamente, irmãos, mas o autor do catecismo diz aqui 2 coisas, bem simples, é bem rapidinha a resposta. Tudo o que é necessário para o meu corpo e para a minha alma. O que é que você deve pedir para Deus? Tudo o que é necessário para o seu corpo e para a sua alma. Você deve pedir a Deus, colocar diante de Deus em oração. Como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo escreveu. Simples, né? Bem simples. O que é que eu peço? Tudo o que é necessário para o meu corpo e para a minha alma. Muito bem, de que forma? E aí isso vem justamente culminar com o texto que nós lemos introdutoriamente. Que oração é essa que o Senhor Jesus nos entregou? E aí você vai, para nós encerrarmos, mais uma vez abrir Mateus 6, 9 a 13. E lá você vai ver, porque essa é a resposta, literalmente, foi copiada lá, o autor do catecismo copiou a oração do Pai Nosso e colocou esta oração do Pai Nosso lá. Nós vamos justamente encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo isso, fazendo essa leitura e logo após, fazendo a oração em final e impetrando a bênção. E eu vou pedir ao pastor que, por gentileza, nosso reverendo Alex, faça isso aqui conosco. Ele leia aqui a resposta e depois faça a oração e nos impetre a bênção também. Pastor, se quiser.
Vamos ler juntos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.